Seja bem-vindo a mais um programa Vida com Deus. Estamos quase chegando a 100 programas, estamos bem pertinho. Já adianto que no 100º programa vai ser muito especial, aguarde, vai ser em breve. No programa de hoje, nós teremos como convidados a cantora Ana Moraes, que juntamente com o seu ministério vai nos dar uma entrevista e vai cantar assim do coração de Deus. Vocês vão gostar. Vamos também entrevistar o pastor Cláudio Brito, meu pai, que tem um projeto social maravilhoso lá no Rio de Janeiro, chamado Projeto Alimentando Vidas. Você vai conhecer. E vamos entrevistar também a advogada Ruth Chaves, que vai falar de um assunto muito importante sobre a legalização das igrejas. Então, corre lá, ainda dá tempo de você compartilhar com seus amigos, convidá-los para assistir juntamente conosco o programa. E vamos começar ouvindo Ana Moraes cantando. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, e sou de novo aqui e quero teu poder. O teu poder, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Perdoa-me, porque às vezes eu não consigo, Senhor, nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar, neste Queridos, vocês ouviram ainda há pouco a querida ministra de louvor, cantora Ana Moraes cantando. Ana, de onde vem esse talento todo? Como é que surgiu a música na sua vida? A música surgiu há 18 anos atrás, né? Eu comecei a cantar mesmo com 5 anos de idade. A minha mãe começou a me colocar em concursos de louvor, né? A minha tia Domingas, que fazia eventos sociais, colocava a gente para participar. E de todos os meus irmãos, eu era a que menos tinha um pouco de timidez, mas nós cantávamos nas igrejas. Mas o Ministério Ana Moraes começou mesmo quando eu casei com meu esposo, né? Está aqui o Fábio, e nós juntamos, né? Fizemos esse ministério. Nasceu primeiro, veio do coração de Deus para o nosso coração, né? E montamos uma equipe que não está toda aqui, mas está aqui o Joás, meu filho, meu esposo. E assim surgiu com um trabalho autoral, que tem o título Basta Você Crer. E também a gente vem aí fazendo backing vocal para cantores, né? Trabalhando em estúdio. E assim surgiu esse ministério de louvor. Como professora de música. Professora também, né? Fazendo uma propaganda aqui, viu, gente? Ela é uma das professoras de canto da Escola de Música Casa da Harmonia, também dá aula particulares. Então, você que quer aprender canto,
Entre em contato com Ana Moraes, entre em contato com a Casa da Harmonia, que você vai poder aprender. Ana, que Deus abençoe demais o seu ministério. Amém. Que Ele alargue as fronteiras, que a sua voz, para a glória de Deus, seja ouvida nos 4 cantos dessa terra. Em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, você vai ouvir novamente o Ministério Ana Moraes. Deus abençoe. Queridos, nós estamos agora recebendo com muita alegria em nosso programa a advogada Ruth Chaves. É um prazer, querida, muito grande para nós recebê-la aqui conosco. Muito obrigada. A Ruth ela vai falar um pouquinho hoje sobre a parte de legalização das igrejas. Isso é muito importante. Nós temos muitos pastores assistindo, muitos obreiros. Então, não é simplesmente reunir um povo, botar a plaquinha e começar. Não, tem todo um processo de formalização que precisa. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Ruth? Como é que se formaliza, então, uma igreja? Bom, o processo de formalização da igreja, primeiro é a reunião das pessoas com objetivos comuns e elas se reúnem e discutem a questão de um estatuto, como serão as regras de constituição, como serão as regras, o formato de representação, o mandato, a sede, o local. E aí, depois que elas definem essas questões, elas fazem uma ata de constituição. Depois de fazer essa ata de constituição, pega a documentação das pessoas que estiveram presentes, a lista de presença, e elas vão até um cartório de registro de pessoas jurídicas e aí fazem a publicização desse ato. Aí o cartorário vai marcar a data para ela voltar lá para pegar a documentação. Depois que eles fizerem esse procedimento do cartório, é necessário ir junto à Receita Federal. Geralmente, o contador faz esse procedimento para criar o CNPJ. Então, o CNPJ é como se fosse o CPF, né? Só que da pessoa jurídica é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, nasce a instituição, a organização religiosa, que é um ser social e aí tem que observar a legislação vigente no país. Aqui, Ruth, nós passamos por esse processo todinho. Tudo que você foi falando, eu fui lembrando passo a passo que a gente fez. É um pouco trabalhoso, mas tem que ser feito, né? Eu sou pastor há 15 anos, né? E nesses 15 anos eu vi muitas igrejas que não fizeram essa parte, né? Simplesmente juntem, bora pregar, e tudo bem, o ardor, o vigor de pregar a palavra de Deus, mas é necessário essa parte jurídica. A igreja tem que estar legalizada certinho, né, Ruth? Sim, e é importante porque assim o Estado ele nos garante a autorregulação. Então nós, a reunião das pessoas, nós decidimos de que forma nós queremos as nossas regras, né? Porque o Estado ele não vai ter uma interferência direta na organização social. Na verdade, assim, quando nós não nos formalizamos, aí a gente permite que o Estado venha com as regras gerais, entendeu? Então, nós temos esse poder de autorregulação, isso é bem interessante para as igrejas. Uma dúvida, Ruth, nessa parte ali da ata, do estatuto, já é o momento que a gente coloca também a doutrina da igreja, no que nós cremos, ou isso não precisa estar em estatuto? Não, precisa. Vocês precisam definir quais são as atribuições, por que vocês estão se reunindo, né? Quais são as atividades que vocês vão se desenvolver. Então, isso está dentro da Constituição. Vocês estão dizendo para o Estado quem é a pessoa que vocês estão criando, quais são os objetivos de vocês. Certo. Eu creio que uma dúvida importante também para grande parte dos nossos ouvintes é a questão, por exemplo, tributação. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente sabe que as igrejas, elas são, de uma certa forma, isentas de pagamento de impostos. Mas isso não significa que a gente tem que deixar de fazer as outras coisas, imposto de renda e outras, não sei se contribuições é a palavra correta, ou declarações. Como é que funciona isso, Ruth? Na verdade, assim, os templos religiosos, as organizações religiosas, elas não são tributadas. Um exemplo claro, o senhor já falou em relação ao imposto de renda. Por exemplo, a igreja ela não vai pagar o tributo do imposto de renda, mas é necessário que ela faça a declaração. Por quê? É necessário que o Estado saiba, né, a origem do recurso, a tramitação do recurso dentro da organização. Então, assim, você está isento do tributo, mas não das obrigações acessórias. Aí nós temos a RAIS, que é o Relatório Anual das Informações Sociais, nós temos a escrituração contábil, ou seja, mensalmente você faz a prestação de conta, ou bimensal, depende do teu estatuto. E aí você precisa demonstrar isso para o fisco, entendeu? Então, isso... E tem os prazos anualmente, os meses que você tem que apresentar. A RAIS, por exemplo, em março, até 7 de março.
tem a escrituração, tem o FGTS, tem a Previdência Social, o INSS. Então, assim, são várias as obrigações acessórias que as igrejas elas têm que responder. Ou seja, não dá para o pastor fazer isso, não dá para o irmão da igreja fazer isso. Toda igreja tem que ter um contador, não é isso, Ruth? Sim, com certeza. É fundamental um advogado e um contador, né, para orientar, assim, como está por dentro da legalidade. Pois é, então, meus queridos irmãos que estão nos assistindo, se porventura a sua igreja ainda tem que resolver essa parte, resolva, porque nós precisamos ficar legalizados, tudo certinho, até porque, Ruth, me corrija se eu estiver enganado, se após 2 anos não houver essa parte de declaração, o CNPJ fica inapto também, é 2 anos mesmo? Ou é mais tempo? Não, na verdade, assim, eu não sei lhe falar com exatidão, porque é mais uma atribuição do contador, a parte do CNPJ, né? A gente acaba fazendo mais a gestão das questões jurídicas. Entendeu? Pois é, então fica aí o nosso recado. Acerte tudo que tiver que acertar, deixe direitinho. E, Ruth, uma outra dúvida também com relação a igrejas que têm funcionários, né? Aqui na Capela nós temos funcionário também. E a questão do pastor. O pastor, ele recebe salário porque é chamado de prebenda, né? Por que esse nome é diferente? A profissão pastor não é regularizada ou é? Fala um pouquinho pra gente sobre isso também. Na verdade, nós temos no Brasil o CBO, que é o Código Nacional de Ocupações Brasileiras, né? Então, lá não existe a profissão formalizada, a questão do pastor e do ministro. Mas só que existe para a questão trabalhista, para o reconhecimento de vínculo e tal. Agora, para a questão social, da Previdência Social, existe a importância. Por quê? Porque os ministros de confissão de fé religiosa, eles precisam ter uma garantia de uma aposentadoria quando chegarem no final do seu ministério. E assim, nós temos no Brasil um sistema contributivo de Previdência Social. Então, só vai poder gozar quem contribuiu ao longo do tempo. Então, quando nós temos essas duas figuras, principalmente o pastor e o ministro, que algumas igrejas denominam assim, a eles nós não temos as regras seletistas, né? Não dá para assinar a carteira, mas nós podemos formalizar eles através da questão do E-Social. Por exemplo, é importante colocar a Previdência Social. Então, a igreja vai fazer o recolhimento do INSS, da prebenda pastoral, né? Em relação... Geralmente, ele é inscrito como autônomo e contribui aí em torno de 20% sobre a prebenda pastoral dele. É interessante a gente falar sobre isso porque às vezes eu vejo alguns pastores ali com 80 anos trabalhando, e 80 e poucos anos a gente fala, meu Deus, por que não aposenta, né? Em alguns casos é porque se aposentar, a igreja não vai dar nada, não vai receber. Então, a igreja tem que pensar nisso com relação ao pastor, né? O pastor é alguém que literalmente dá a sua vida pelas ovelhas, pela igreja. Então, a igreja tem que cuidar dessa parte também, né, Ruth? Tem que cuidar disso, né? Com certeza, assim. Na verdade, nós temos sempre batido nessa tecla que nós devemos honrar aquelas pessoas que cuidam, né? Dos irmãos na fé ao longo de tantos anos, dedicam sua vida. Mas, assim, chega um tempo que a pessoa já vai necessitar ser cuidada. Verdade. Entendeu? Então, precisamos pensar nesse momento. É verdade. Gente, eu quero agradecer demais aqui a presença da Ruth, que trouxe esses esclarecimentos maravilhosos para nós. Então, se você conhece alguma igreja que precisa acertar essas partes escriturárias, procure um contador, deixe tudo certinho. Ruth, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida e seu ministério. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço. Amém. Deus abençoe. Amém. Do amor de Deus, na paz que leva até o céu, na ternura de amanhecer, na força e luz do seu poder. Ali estava o meu viver.
grandeza do amor que deu, uma paz que leva até o céu, na ternura de um amanhecer, na força e luz do seu poder. Ali estava o meu viver, a esperança de um novo ser. Via-te só por mim, o seu amor é sem igual, tanto amor. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Queridos, estou agora recebendo com muita alegria o meu pai, é o pastor Cláudio Brito, e hoje eu o convidei para falar sobre um projeto lindo que ele faz lá no Rio de Janeiro. Pai, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Posso dizer que é uma satisfação tremenda poder estar aqui sentado e sendo entrevistado por um filho. Não tem coisa melhor. Muito bom. O meu pai, ele coordena, ele é o fundador e coordenador do projeto Alimentando Vidas. Pai, como é que surgiu esse projeto? Esse projeto ele tem 6 anos e ele surgiu através de uma revelação divina. Alguns profetas profetizaram para mim que eu teria uma grande obra. Eu no início não entendia nada do que seria uma grande obra, mas com o passar do tempo a minha igreja resolveu fazer um evangelismo. E ali nós começamos a servir algumas quentinhas para moradores de rua, pessoas que vivem em vulnerabilidade. E nós começamos a fazer esse trabalho, sendo que esse trabalho durou somente 2 meses. E uma vez eu lembro muito bem, sentado no púlpito da minha igreja, o Senhor me disse assim: a tua grande obra chegou. E desde aquele dia nós estamos aí, fazendo esse trabalho a qual Deus nos confiou. Na prática, como é que funciona? Como é que vocês executam esse projeto na prática? É uma vez por mês? É que dia? Como é que funciona? Nós temos o trabalho mensal de uma vez por mês nós levarmos a uma praça no Rio de Janeiro 300 quentinhas. Nós colocamos ali 300 quentinhas à disposição das pessoas que vivem na rua, as pessoas que não têm um lar, não têm um local. E nós achamos ali o local ideal para essas pessoas se reunir a cada mês. Então, nós distribuímos as nossas quentinhas, um total de 300 quentinhas, fazemos a distribuição de roupas também, distribuímos roupas, calçados. Também temos o propósito de retirar essas pessoas da rua e levá-las para um abrigo, porque nós entendemos que não adianta só dar o pão. Nós temos que vestir, nós temos que orientar, nós temos que direcionar essas pessoas. Poucas são, com certeza eu digo para você, aquelas que querem sair da rua. Mas nós temos feito esse trabalho árduo, um trabalho difícil e tem dado resultado. Nós já obtivemos algumas respostas de algumas pessoas que quiseram sair da rua e nós conseguimos. Levamos para abrigo e estão lá até hoje. E é interessante que uma vez ele me contou, não sei quantos anos tem isso, pai, que vocês conseguiram um terreno e construíram ou ajudaram um desses ex-moradores de rua a construir uma casa. Como é que foi isso? Isso aí nós podemos considerar como a grande bênção do projeto foi ele realmente acontecer direto na vida de uma pessoa. Posso contar aqui rápido em algumas palavras que nós estávamos fazendo evangelismo na praça, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e debaixo de uma marquise havia um casal, e o homem ali estava acometido de tuberculose, tossia muito, e nós chegamos lá, conversamos com ele, alimentamos, providenciamos o ingresso dele para um hospital, para ele se tratar, providenciamos tudo. E eu lembro que eu fiz um contato, eu fiz um vídeo desse homem, coloquei na internet para tentar localizar a família dele. E a família dele era de São Paulo, de Osasco. Eu obtive uma resposta 2 dias depois,
trouxe essa resposta para ele, coloquei no meu coração o desejo de levar ele até São Paulo para que fizesse uma reintegração junto à sua família. Mas aí nós tivemos uma grande decepção, pois os próprios familiares dele não o queriam perto. Olha a tristeza que nós ficamos. Então eu fiquei agora com esse homem na minha responsabilidade, então pedi ajuda a outros pastores, e o pastor Guilherme, um pastor amigo, o recolheu na sua igreja, tinha um quarto nos fundos da igreja e alocou ele ali. Num desses cultos que ele passou a frequentar, uma pessoa se levantou e falou: eu tenho um terreno aqui, eu posso dar para esse homem. Olha que coisa boa. Aí nós pegamos esse terreno, o pastor me ligou, nós pegamos, aceitamos esse terreno, fomos lá, compramos material de construção e hoje esse homem tem a sua casa própria. Saiu da marquise, tuberculoso, acredito que já não tinha mais fé, já não tinha mais esperança. E hoje ele tem a sua própria casa, é uma nova criatura. Então o projeto é para isso. Queridos, isso é igreja. Às vezes a gente acha que igreja é só se reunir ali no domingo, que a gente cantar junto. Isso também é igreja. Mas quando Jesus ele fazia os seus milagres, ele não fazia dentro do templo. Ele ia para as multidões, ele alimentava as multidões, ele curava, ele pregava o evangelho, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Pai, além desse propósito assim, também tornou-se hoje um local de reunião, tem uma igreja, como é que funciona? Hoje o projeto Alimentando Vidas, como eu disse no início, já tem 6 anos. E nesses 6 anos, a cada mês, a gente se reúne nessa praça e alguns pastores passaram a nos ajudar. Eu lembro no início, foi um início difícil, eu ia somente eu com a minha caixinha de som e ali eu fazia um trabalho unitário praticamente. E aos poucos as pessoas foram chegando, alguns pastores foram vindo e começaram a se agregar e hoje nós temos em média quase 50 pessoas trabalhando. 50 pessoas com o único propósito de ajudar o próximo. E graças a Deus a gente tem cumprido isso. E mais uma bênção Deus nos concedeu, que hoje o projeto Alimentando Vidas também se tornou um ministério. Hoje o Ministério Alimentando Vidas existe. É uma igreja, é uma congregação, é um ponto de pregação onde a gente pode reunir pessoas que creem, pessoas que acreditam em Cristo Jesus, pessoas que têm aquela fé inabalável no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali nós estamos com uma igreja formada, mas não deixamos de continuar com o nosso trabalho evangelístico. A cada mês, o Projeto Alimentando Vida se une ao Ministério Alimentando Vidas e vamos fazer esse grande evangelismo. E tenho certeza que Deus vai continuar por muitos anos. Essa é a nossa promessa. E sabe o que eu fico feliz em toda essa história, pai? É que quando vocês começaram, você começou ali sozinho, depois Deus foi trazendo mais gente, você não tinha muitos recursos, você não tinha dinheiro sobrando, não tinha tempo sobrando, não tinha equipamento sobrando, não tinha pessoas muitas para te ajudar. E eu aprendi com essa história, sabe, querido, vendo também a vida do meu pai e quem trabalha com isso, que para você ajudar o próximo, você não precisa ter muita coisa. Você tem que ter apenas um coração à disposição, porque os meios Deus vai mandando. Quando eu tiver muito dinheiro eu vou ajudar as pessoas, quando eu tiver muita gente que trabalhe comigo eu vou ajudar. E na verdade não é assim, né, pai? Não. Fundamental para que um projeto cresça é primeiro você crer que foi um mandamento de Deus. Quando Deus diz lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não especificou quem seria. Ele não especificou qual seria o ministério, ele especificou que todos deveriam ir. Então eu acreditei nessa promessa. E quando eu fui fazer o primeiro evangelismo, eu fui com apenas 200 cachorro-quente e alguns sucos. E não acreditava. De repente se apresentou diante de mim um pastor, olhou para mim e falou: você gosta desse trabalho? Eu vou te dar 50 quentinhas todo mês. E todo mês aquele homem dá 50 quentinhas há 6 anos. Pastor Marcos. E assim foi, cada um que chegava, agregava, cada um trazia um pouco do seu conhecimento, do seu trabalho, e hoje, pela misericórdia, nós estamos aí com quase 50 pessoas. Mas o início não é fácil. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro aqui para você. Quando o projeto é de Deus e você acredita, primeiro, Deus vai te dar no coração o propósito. Depois ele vai enviar os recursos, é dele, a obra é dele, é ele que cuida. Então não tenha medo de fazer evangelismo. Como o pastor falou, não fique esperando tempos bons. O evangelismo, ele nasce primeiro no coração, no desejo de fazer. Se você fizer isso, com certeza você vai ser bem-aventurado.
Pai, muito obrigado por esse testemunho maravilhoso que incentive vocês que estão em casa, porque a mim já incentiva ao longo dos anos. Faça, não espere meios para fazer. Vai e faça, os meios Deus vai mandar. Muito obrigado, Pai. Deus abençoe. Eu que agradeço. Tamo junto. O seu trono é o céu, a terra é o descanso de seus pés. Reina sobre o universo, terra e céu. Reina em meu coração. Não fico aqui se você não estiver. Reina em meu coração. Não fico aqui se você não estiver. Esse culto é teu, nós viemos cultuar a ti. Toma o teu lugar, vem habitar aqui. Esse culto é teu, nós viemos cultuar a ti. Toma o teu lugar, te damos glória, te damos tudo, Deus. Te damos honra e louvor para sempre. Possuas Deus, possuas Deus. Te damos honra e louvor para sempre, ó Deus. Possuas Deus. Reina em meu coração. Não fico aqui se você não estiver. Eu sou o bom pastor. Essa palavra está em João capítulo 10, versículo 11, que diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Hoje é a nossa quarta reflexão bíblica sobre os 7 eu sou de Jesus. Jesus aqui está dizendo que Ele e somente Ele é o bom pastor. E a característica principal de um pastor é dar a sua vida pelas ovelhas. O que Jesus era, o bom pastor, e continua sendo, Ele também nos comissiona a sermos. Todos nós fomos chamados para pastorearmos pessoas. Mas eu também, pastor, eu não tenho título de pastor. Você não precisa de título algum. Pastorear é cuidar de pessoas. Se você é pai, Deus te entregou as suas ovelhinhas, os seus filhos, para que você os pastoreie. Se você é esposo, a sua esposa também é a sua ovelha. Se você, esposa, é casado, o seu marido e seus filhos são as suas ovelhas. O Senhor nos colocou muitas pessoas ao nosso redor para nós cuidarmos e apacentarmos dessas pessoas. A maior característica, repito, de um pastor é entregar tudo que você tiver por amor às suas ovelhas. Agora, Jesus faz um paralelo. Ao mesmo tempo que Ele é o bom pastor, ao mesmo tempo que Ele nos comissiona a sermos bons pastores, Ele diz que há a figura do mercenário. O mercenário é aquela pessoa que se apresenta como um pastor, mas na verdade ele só quer retirar a lã das ovelhas. Nos tempos de hoje, nós temos visto muitos mercenários. Aliás, os mercenários nunca deixaram de existir.
Tantas são as pessoas que têm usado a fé para adquirir dinheiro, para adquirir poder, influência, e tratam as ovelhas apenas como material, tratam elas apenas como um pedaço de carne. São pessoas que não têm temor a Deus e vão fazendo dessas ovelhas um curral eleitoral, vão fazendo dessas ovelhas apenas pessoas que lhe dão coisas, lhe dão dinheiro. Essas pessoas, Jesus disse, são mercenários. Mas há também os verdadeiros pastores, aqueles que foram chamados por Deus para entregar o que tem de melhor para abençoar as ovelhas que o Senhor Jesus lhes confiou. Eu tenho o privilégio de ser pastor já há 15 anos e eu costumo usar a seguinte expressão: eu não tenho ovelhas, eu apenas cuido das ovelhas de Jesus, as ovelhas que Ele me confiou cuidar. E pensando dessa forma, eu jamais vou querer manipular alguma ovelha, porque não é minha, é de Jesus, eu preciso só cuidar da melhor forma como eu puder. Uma característica que Jesus falou aqui também sobre as ovelhas é a seguinte: Ele disse, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Tem muita gente também por aí que diz que é ovelha de Jesus, mas na verdade não é. Sabe por quê? Porque não conhece nada a respeito de Jesus. Não tem como nós sermos ovelhas de Jesus se nós não conhecemos o pastor. Não adianta, querido, com todo carinho a você, não adianta você dizer que é um verdadeiro cristão se você não sabe nada sobre Jesus. Às vezes, a gente, quando passa ali o censo do IBGE na nossa casa, as pessoas perguntam, qual a sua religião? Você diz, eu sou cristão, porque talvez o seu avô foi, o seu pai foi, todo mundo é, mas na verdade ser cristão, ser um pequeno Cristo, é conhecer profundamente a Cristo. É conhecer a Jesus, é amar como Jesus, fazer o que Jesus faria, pensar como Jesus pensava, falar o que Ele falava, agir como Ele agia. Isso é ser um verdadeiro cristão, isso é ser ovelha de Jesus. Jamais esqueça, o pastor perfeito, o sumo pastor Jesus, Ele deu a sua vida por você. Ele te ama muito, Ele entregou o seu sangue, o seu corpo, a sua vida por te amar. E hoje, 2000 anos depois, Ele te comissiona a você fazer o mesmo, dar a sua vida em resgate de muitos. Deus abençoe. Prezado cliente, aproveitem a nossa... Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Oh, tá levando? Vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual. Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus. Eu tenho certeza que você foi abençoado. Foi muito especial, não foi? Tenho certeza que as entrevistas, os louvores abençoaram a sua vida, bem como a palavra de Deus também. E se você quiser nos ajudar a manter esse programa no ar, aqui está o Pix da nossa Capela Evangélica, quem produz e mantém esse programa. Então, se você quiser nos abençoar para mantermos o programa no ar, por favor, nos abençoe e nos ajude. Toda ajuda é muito bem-vinda. Também pedimos para você nos seguir aqui nas redes sociais, nosso Facebook, Instagram e YouTube. É uma maneira de você ficar sabendo antes das notícias, dos programas e você também compartilhar com seus amigos. O que tem sido bênção para você, compartilhe para que seja bênção na vida de outras pessoas também. Senhor Deus, te agradeço pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que pôde estar conosco, assistindo esse programa, ouvindo a Tua palavra, adorando e louvando juntamente conosco. Peço que a Tua provisão, a Tua paz e a Tua presença possa estar no lar de cada um desses irmãos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. E deixa eu te relembrar uma coisa, o nosso programa agora ele é diário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às 11 horas da noite. 11 horas, tá bom? Então amanhã eu já te espero junto conosco. Deus abençoe.